Glória a Deus. Hoje, que lindo isso. Dia 4/7, o casal de diáconos Antônio do Carmo e sua esposa Eneida completa 40 anos de casado. 40 anos de... Você pode aplaudir o Senhor por isso? Pela misericórdia de Deus, eles chegaram a 40. Nós queremos orar por eles agora, amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Eles ficarão aqui na frente. Vamos abençoar a vida desse casal que tanto nos serve. Aqui a Bíblia diz que aquele que serve é o maior entre nós. Pode virar para lá. Estende a sua mão. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do Antônio, da Eneida. 40 anos de casado, Deus. O Senhor até aqui os ajudou. O Senhor tem sustentado, mas oramos para que o Senhor continue dando eles a capacidade no Senhor de suportar um ao outro, deles caminharem dentro de um único propósito, entendendo que o Senhor é aquele cordão de 3 dobras, que ninguém pode arrebentar, que eles compreendam que o matrimônio é a maior instituição, que o Senhor é glorificado através dela. Nós abençoamos para que eles celebrem ainda muito mais anos na sua presença de casado, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, amém. Glória a Deus. 40 anos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu vi esses dias em um dos portais de notícia, uma moça celebrando o divórcio, né? Estou livre. Eu fico me perguntando se no momento ali dos votos a pessoa pensa nisso. E é tão importante a gente compreender o significado matrimonial, isso edifica muito a nossa vida. Vamos para os primeiros avisos. Irmãos, primeiro que lá na Seara está com essa promoção aqui do dia, Bíblia para Minecrafts. Eu não sei nem pronunciar o nome aí, quem gosta desse tipo de desenho, Minecraft, né? Está aqui, R$ 74,90. Você pode passar lá na Seara e adquirir um desses livros com um conteúdo cristão para os seus filhos, porque se você não educar os seus filhos, o Felipe Neto vai educá-lo. Lavagem cerebral, como as universidades doutrinam a juventude. Então, também, se você não tiver o cuidado de estar firmado em Jesus, os professores de filosofia, que às vezes não têm alguns princípios bíblicos, vão nortear. E eu falo por mim, faculdade é um lugar onde a gente precisa realmente ter firmado as nossas convicções. É um lugar sério, onde nós aprendemos coisas muito boas, mas temos que ter um filtro, porque é muita coisa pesada também que muitos alunos recebem ali. Já estão abertas as inscrições para as próximas turmas do Batismo Kids. Hoje nós tivemos alguns aqui, que bênção, que vão iniciar em agosto com 2 turmas presenciais, no modelo híbrido, né? Uma online para crianças de 9 a 12 anos e também presencial. Contato pastora Sinara, vai aparecer aí o telefone no seu televisor, 31 99395 4357. E agora, a partir do dia 9, nós teremos o Confra Jovem aqui com o tema cancelados. Então, teremos vigílias, workshops. Acompanhe tudo pelo Instagram do Legacy Jovens, presença confirmada aqui, só homem de Deus e de peso, Douglas Gonçalves, Davi Lago, Flavinho, pastor Lucinho, pastor Isaías e muito mais. Então acompanhe aí, @Legacy Jovem, e fique por dentro do Confra Jovem. Se você não fez a sua inscrição, se você ainda não fez, eu acho que já terminou as inscrições, porque tem uma limitação, mas você pode acompanhar também online, amém? Nossa, eu falei aqui que eu sou um dos pastores do Centro Social, e tem também um ministério de ação social que acontece ali debaixo da Central das Redes, que é o Do Esperança. Você pode abençoar vidas através de cestas básicas, alimentos, de forma geral, medicamento, roupas, enfim, você pode ajudar. O telefone é 31
98793-1088. Você vai falar com a Thaís para fazer a sua contribuição. Abençoe, irmãos. Nós vivemos aqui na pandemia, nós entregamos mais de 1.500 cestas aqui durante o período da pandemia, fora que a gente já entregava durante o dia a dia. Muitas famílias, comunidades foram atendidas através das doações, e é tão bom quando a igreja chega de forma integral em todos os campos. Você que também tem um desejo aí, que você nos assiste, tem um desejo de ter uma lagoinha aí na sua casa, aí no seu bairro, no seu estado, você vai procurar o pastor Giba do Campus Online. O telefone pessoal dele, pode encher ele de mensagem aí, é 987-937831, e você também pode fazer parte da membresia do Campus Online. Às vezes você está em algum país, lá não tem nenhuma igreja, para que você seja discipulado, receba as palavras, você pode fazer parte também através desse telefone. Já terminando os avisos, o último aqui, se você conhece alguém que esteja afastado, quem que aqui conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Poucos, né? Graças a Deus, eu conheço demais. Você pode ser um canal de Deus na vida dessa pessoa. Como? Nós temos um ministério aqui que cuida especialmente dessa área. É o Ministério Centésima Ovelha. Você vai procurar lá, 31 984 14 6796. Eles vão ligar para essa pessoa, claro que obviamente você passar o contato, pregar o evangelho para ela, para que Jesus faça uma grande obra na vida dela. Amém? Fim dados os avisos, vamos para a palavra. Atos capítulo 1, a partir do verso 10. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 10, diz assim: E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como os viste subir. Varões galileus, porque estás olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como vistes subir. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque temos a oportunidade de ouvir a sua palavra. Me usa com graça, com poder e autoridade nessa tarde tão especial. A tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do nosso coração. Ela divide a alma do espírito, a junta da medula. Deus, a tua palavra tem o poder de fazer o que nós não temos poder. Ela nos convence, nos transforma. E mais uma vez oramos para que nessa tarde sejamos convencidos, transformados para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante do início da igreja primitiva, o modelo perfeito, o próton da igreja, ou a maquete real do que seria a igreja que mais aproximava do propósito de Deus em Cristo, a fim de que fôssemos uma igreja de fato relevante. Hoje nós temos a primazia e o privilégio de gozarmos de uma igreja até com ar-condicionado e vaga no estacionamento, e glória a Deus por isso. Mas a igreja primitiva não tinha tantos deleites e tanto conforto como eu e você. Hoje nós somos cristãos que temos a oportunidade de lermos as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento em várias traduções. Tem Bíblia da mulher na seara, Bíblia do profeta, do obreiro, do pregador,
Bíblia do teólogo, do pentecostal, do reformado, tem Bíblia de tudo, mas o que falta é interesse em ler, porque muitas vezes nós achamos que já estamos fazendo a vontade completa de Deus. Mas perceba, o verso que nós acabamos de ler diz respeito ao momento especial da história bíblica no início da igreja, o momento da assunção de Jesus. Ele subiu, mas ele só sobe porque em Cristo nós temos agora a oportunidade de conclamar e propagar tetelestai, está consumado, porque as leis, a tradição, os profetas, os rituais dentro do templo, dentro do tabernáculo, os sábados, as festas, os profetas, a história, as 12 tribos, os reis, os juízes, os homens que foram levantados por Deus, todos esses estavam cooperando pela historicidade bíblica, a fim de um cumprimento em Cristo Jesus. Essa assunção de Jesus aqui é o ápice da iniciação da igreja de Cristo, porque os discípulos que foram chamados por Jesus, discípulos que não tinham a letra, ou seja, não tinham tanto intelecto como era esperado entre os sinédrios, não eram filósofos, homens renomados, que tinham uma boa didática, antes em sua maioria pescadores, iletrados, simples. Ao invés de buscar em Jerusalém, o próprio Jesus buscou homens na Galileia, em um estado não muito bem estimado. Pois bem, Jesus anda entre esses homens, pregando o evangelho do reino, anunciando as boas notícias, operando sinais e maravilhas, mas parece que o sinédrio insiste em não compreender a mensagem cristocêntrica. Afinal, em nome da tradição judaica, é que os fariseus, os judeus, os líderes religiosos rejeitaram a principal pedra que se tornou a pedra angular, a única capaz de sustentar todas as coisas. Sabe por que a igreja não foi destruída em 34, em 64 por Nero, em 70? Porque a igreja não está firmada em uma pessoa qualquer, em estratégias. A igreja de Cristo está firmada em Cristo, o Senhor da vida. Por isso que a igreja de Cristo é inabalável. E em Jesus teve o cumprimento. Ele batizou, circuncidou, estava entre os líderes, a mãe procurava e o pai, cadê o menino? O menino estava na presença do pai, ouvindo as escrituras, crescia em graça e em conhecimento, porque ele é a própria palavra, o verbo que se fez carne e andou entre nós e habitou entre nós, e nós conhecemos a glória de Deus em Cristo Jesus. Mas agora Cristo, depois de exercer o seu ministério durante 3 anos, levantando homens assim como eu e você, comedor de arroz e feijão, simples, Jesus agora cumpre todas as coisas em si, redime o homem do pecado eterno, dando a ele o direito da justificação. E justificação é tornar, é declarar o culpado, o réu, justificado por algo que ele não teria condição, mas naquilo que ele fez por nós. Aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos declarados justos, não pelos nossos méritos, pelas nossas habilidades. Se a gente se atrevesse a querer agradar a Deus por cumprir a lei, nós tropeçaríamos no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a gente coloca hoje tantas coisas no lugar do amor de Deus. Um teólogo chamado Tim Keller disse assim: o nosso coração é uma fábrica de produzir ídolos. Então nós já incorreríamos no primeiro erro, em não conseguir agradar a Deus. Então não é pela lei,
não é pela tradição, não são pelos méritos, não são as estratégias, as formas. Nós só podemos agradar a Deus em Cristo Jesus e pela fé. Jesus foi assunto aos céus, cumprindo todas as coisas em si mesmo. Ele é o cumprimento completo do que a lei apontava. E a lei não nos salva, pelo contrário, a lei nos acusa. Paulo, escrevendo os Romanos, ele diz isso. A lei é uma espécie de um tutor que nos leva até os braços de Jesus, porque pela lei nós não conseguiríamos ter relacionamento com Deus. Hoje mesmo talvez você já tropeçou em algum ponto, e o tempo todo é assim. Mas depois de Jesus ter exercido o seu ministério terreno, é como se agora Lucas escrevesse para alguns a continuação do Evangelho de Lucas, como se Atos fosse a continuação do Evangelho, mas agora não a partir do ministério de Jesus terreno, mas do ministério de Jesus celestial, através da igreja, como testemunha, como mensageiros e pregadores dessa mensagem. Então a igreja de Cristo agora vai começar a dar os seus primeiros passos na presença do Senhor, a partir do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Uma igreja que vai testemunhar poder no Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, embriagado do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. Uma igreja proclamando Cristo vivo e poderoso, dizendo: eu não tenho prata nem ouro, levanta e anda. Os homens curando os coxos no templo de Formosa. A igreja de Cristo nesse início ressuscitava pessoas. O poder de Deus estava sobre a vida desses primeiros apóstolos, para que eles pudessem pregar não apenas um evangelho aparente, mas um evangelho que transforma, um evangelho que muda. E Cristo foi assunto aos céus, e os discípulos estão atônitos em Betânia, vendo aquela cena gloriosa. E era exatamente na mesma região que Jesus profere o sermão aterrorizante de Mateus capítulo 24, dizendo: as coisas vão ficar difíceis, os pais se virarão contra os filhos, haverão guerras, rumores, atrocidades, pandemias, tantas outras pestes. Vocês serão acometidos de grandes aflições. Ai das grávidas naqueles dias. Orem para que não seja sábado nem no inverno. A mensagem cristocêntrica, ela não é tão doce como a gente imagina ser. A mensagem que transforma o mundo, para alguns, aqueles que agitam o mundo chegaram até nós. São homens e mulheres que testemunham de um evangelho que transforma, e não apenas mais de boca para fora, mas um evangelho que alcança primeiro aquele que vos prega. Mas os discípulos olharam e talvez imaginaram: vamos ficar sozinhos, ele está subindo. Mas os varões disseram para ele: calma, esperem, porque da mesma forma gloriosa que vocês estão vindo ele subir, ele também descerá, não mais como um cordeirinho, mas agora como leão da tribo de Judá, saltando sobre os montes. Ele virá em glória, em poder. É esse Cristo que nós devemos ansiar e esperar por Ele. Mas olha o que o texto continua dizendo. Então, verso 12, voltaram para Jerusalém. Mas Jerusalém era o lugar da dor, do confronto, porque foi ali aonde Jesus foi esmagado por conta dos nossos pecados.
onde Ele tomou sobre si as nossas dores, aonde o Império Romano achou ter o poder de poder parar o Filho de Deus a pedido dos judeus e do Sinédrio, aqueles que cantaram um dia, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, são os mesmos agora pedindo a Pôncio Pilatos: solte a Barrabás, crucifiquem a Jesus. Era exatamente em Jerusalém o lugar do sofrimento. E a gente aprende uma primeira lição aqui: Deus não vai mudar você de lugar, Deus vai devolver você para o lugar onde você sofreu, para que você aprenda que haverá agora uma cicatriz, algo a ser observado. É ali que Deus vai forjar o seu caráter. Mas parece que a gente quer correr dos confrontos, a gente quer correr dos embates. Não, nós devemos fazer o contrário, em obediência à palavra. Deus, aonde que o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer que eu faça até que o Senhor venha? O que o Senhor me comissionou a fazer? E só que Lucas relata que eles voltaram agora para Jerusalém com júbilo e alegria, porque eles receberam uma promessa de que Cristo subiu, mas também vai voltar. João 4 diz que nós não devemos turbar o nosso coração, mas crer em Deus e também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou, mas vou preparar lugar para vocês. Então acalme. O que é a sua provação diante daquele que acalma a tempestade? O que é as suas dores diante daquele que ressuscita o morto? O que é as suas aflições perto do dono da vida, aquele que cria todas as coisas a partir do nada, como se elas já tivessem existido? O dono da história, o Senhor da glória, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É Ele que nos sustenta, dizendo: acalme, porque eu vou, mas eu voltarei para buscar vocês. Mas parece que a mensagem da parousia ou da parousia, da vinda de Cristo, não está preenchendo os anseios de alguns cristãos, porque eles estão preocupados demais com as coisas terrenas. As coisas naturais estão ocupando espaço. Eu tenho que formar, eu tenho que crescer, eu tenho que ter diploma, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, você tem que viver aquilo que Deus te chamou para viver. E essas muitas inquietações vão tirando a centralidade da mensagem de que Cristo voltará. Então encha as suas lamparinas de azeite, espere pelo noivo do lado de dentro, não saia porque ele está voltando. Nós não sabemos o dia e nem a hora. O texto que antecede os versos que nós lemos foi essa pergunta. Os discípulos perguntaram: Senhor, me conta, quando que vai ser? Nos diz quando sucederão essas coisas. Só o Pai sabe. Não é para a gente marcar a data para Jesus voltar, é para a gente estar pronto para o serviço, porque aquele soldado que alista no exército de Cristo não se embaraça mais com as coisas deste mundo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão adiante de mim. Aquele que pega no arado não pode mais olhar para trás. Deus te chamou para viver uma novidade de vida em Cristo. A nossa preocupação não é que dia que Ele volta, que dia que Ele vem, deixa eu arrumar isso, deixa eu arrumar aquilo. Isso não é expectativa de filho, isso é expectativa de escravo, que fica esperando para ver que horas que o seu Senhor chega, para não pegar ele de surpresa. Cristo não vai pegar a igreja de surpresa, porque a igreja é noiva, e a noiva aguarda o noivo entrar. Uma doce expectativa no nosso coração. Mas parece que hoje a gente vai conversar com alguns crentes, está tão desanimado. Vamos, varão,
Vamos seguir em frente, vamos ler mais, vamos buscar mais. Ai, mas eu estou passando por muita prova, é muita luta, é muita aflição, é casamento, é trabalho, é pandemia, meu negócio e aquilo. E a gente vai dando desculpa. Enquanto Ele está te dizendo para você aqui nessa tarde, para você que me assiste, espere pelo Senhor pregando o Evangelho. Espere pelo Senhor anunciando a sua volta. Espere pelo Senhor fazendo do seu casamento segundo o coração de Deus. Espere pelo Senhor sendo um bom patrão. Espere pelo Senhor sendo um bom filho. Espere pelo Senhor sendo o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Espere pelo Senhor sendo bíblico. Espere pelo Senhor jejuando. Espere pelo Senhor em oração de joelho. Espere pelo Senhor sendo Cristo nessa terra, a ponto de você não mais viver, mas Cristo viver através de você. Espere pelo Senhor sendo um com Ele. Desperta tu que dormes, lembra de onde caístes. Antigamente orava de madrugada, hoje não consegue ficar 5 minutos em oração que dorme, mas consegue assistir o Netflix inteiro, todas as séries. Prioridade. Os discípulos viram ele subir, os homens, varões, os anjos que falaram assim: calma, ele foi, mas vai voltar. Nós não somos órfãos, não, porque nós temos agora a adoção, o qual clamamos Abba Pai. Nós não só fomos perdoados, como nós também recebemos misericórdia. Sabe qual que é a diferença do perdão pela misericórdia? O perdão, a gente perdoa, mas diz assim: vê se não falha de novo, não é? Já errou, mas vamos ver se você melhora. A gente aprende isso. E principalmente em casa, a gente fala para os filhos assim: se apanhar na escola e se voltar chorando, vai apanhar dobrado. Aí dentro da igreja, a gente quer dar só uma atualizada no perdão. Então o que a gente faz? Você está perdoado, mas vê se você não pisa na bola de novo, não é que você já pisou ontem, só para a gente ficar bem. Ah não, eu até perdoei, mas vamos evitar, né, a relação. Sabe o que é perdão? É dar o direito do outro falhar com você de novo. Isso é perdão. E misericórdia é o contrário, é mais profundo ainda. É como se eu fosse um assassino e matasse a filha de um homem, e ele falasse assim: Tiago, tudo que eu tinha era minha filha, só que você me tirou ela. Eu queria ver ela entrando no casamento, você tomou minha filha. Mas eu quero agir de misericórdia com você. Hoje eu vou colocar você para ser a minha filha, no lugar de filho. Misericórdia. Sabe quem que matou o Filho de Deus? O nosso pecado. E Ele se entregou sabendo disso. Mas Deus nos colocou não no lugar do Filho, mas com o Filho. Por isso somos co-herdeiro nas regiões celestiais, porque recebemos misericórdia. Então o que Jesus quer? Que nós aguardemos a sua volta com santa expectativa no nosso coração, com uma vida limpa em Deus, a casa aprumada, o casamento alinhado, as dívidas pagas, relacionamento com a igreja em dia, com líder, com comunhão com a igreja, ceando, participando dos cultos. Jesus está voltando, e tem muita gente ainda disperso, brincando, aproveitando porque estou no tempo da graça. Foi no tempo da graça que homens morreram, porque mentiram ao Espírito. Foi no tempo da graça que Ananias e Safira experimentaram isso.
O que nós precisamos manter no nosso coração é a bendita alegria de que Ele foi, mas vai voltar, mas Ele precisa voltar em nosso coração, e a gente está pronto para ser glorificado com Ele. Eles voltaram para Jerusalém, para o monte chamado da Olival, ficava 1 quilômetro entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém. Por que o autor Lucas faz questão de narrar isso? Porque se eles caminham 1 quilômetro e 10 metros era o risco de ultrapassar o que a lei dizia. Só podia caminhar até 1 quilômetro para não ser considerado sábado. Ou seja, Deus trabalha dentro dos princípios da sua própria palavra. Então não tem como a gente esperar por Jesus, senão sobre a expectativa da palavra. Como é que a gente quer esperar Jesus, se nem a gente tem vontade de ler a Bíblia? A gente está esperando por quem? Quem que não quer receber uma carta de alguém que a gente está esperando, né? Uma mensagem dizendo, estou chegando, estou indo, mas antes que eu chegue, eu vou fazer isso, e a gente vai acompanhando os passos. Mas a gente quer ser crente que espera por Jesus, mas não acompanha os passos nas Escrituras. Por isso que vai vir aí alguns falsos mestres dizendo, ele está aqui, ele está ali, olha o que eu faço. Não vão. Porque a vinda dele será como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, a gente vai conhecer. Mas quem que vai saber? Aqueles que estão na palavra, com o coração nas Escrituras. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. A gente precisa ser uma igreja bíblica, que ama as Escrituras, que participa da escola dominical, que lê os profetas, que lê os salmos, que lê os evangelhos. Mas não, a gente é TikTok, é Instagram, é Facebook. Como é que lê? Como que lê? Eles voltaram para Jerusalém, verso 12, a caminho de sábado. Quando ali entraram, os discípulos voltaram para lá. No cenáculo era onde morava Maria, mãe de João Marcos, o que escreveu o Evangelho Sinótico de Marcos. Ele tinha 2 nomes, João e Marcos. Marcos era o seu codinome romano, mas o seu nome hebraico é João. Ele é filho de Maria e primo de Barnabé, que vai para a primeira viagem missionária com Paulo. Jovem. Eles foram para a casa dele, onde eles se reuniam, lá no cenáculo. Aí estava 11, está faltando um, Judas. Mas eles estavam lá. O que isso nos ensina? Para que a gente espere pela vinda, ou pela volta, ou retorno de Jesus, a gente tem que viver em comunhão. Mas é crente brigando com crente. É igreja contra igreja. Você já viu as redes sociais? Você não sabe quem que é pastor mais nas redes sociais? Que parece mundano, as falas, as agressões. Você não sabe mais quem que é crente hoje. Porque os crentes, você olha assim, você, deve ser, vou esperar falar. Que assim não parece, mas quando fala, pode ser que seja. Está tudo confuso. E isso é sinal de rebelião entre nós, confusão entre nós. Para a gente esperar a vinda de Jesus, a gente tem que ter comunhão uns com os outros. Como é que Jesus vem buscar uma igreja dividida? Você é crente? Não. Você é crente de verdade? Você perdoou? Não vai ser assim, irmãos. Ele já vem com a sentença. Quem que é as ovelhas? Vem, que ela ouve a voz do pastor. Aí as ovelhas vão. E os bodes ficam perdidos. Os que deram um jeitinho. Os que falaram em nome dele, mas não o conheceram. Profetizei no seu nome, expulsei demônio no seu nome, fiz milagre no seu nome. Mas você fez? Mas eu não te conheci não. Porque você fez no púlpito, mas não tinha vida comigo em casa. Você cantou até bem, mas nunca adorou. Porque eu não procuro cantor. Se eu quisesse cantor, eu procurava o Roberto Carlos. São muitas emoções. Eu quero adorador, que adora em espírito e em verdade. E lá naquele dia não tem como berrar. Me leva. Agarrar no pé do pai, que é pastor, não vai. Tem que ser conhecido dele aqui. E quando a gente não vive em comunhão, a gente está revelando para Jesus: eu não te espero e muito menos te conheço.
Crente que fica saindo dos grupos da igreja porque ficou revoltos. Pegou muito pesado, saiu do grupo. Dá a volta no banquinho da igreja para não cumprimentar o outro irmão. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um dia que nós vamos descer lá para a salinha das crianças, para a gente desenhar Davi e as crianças para cá, porque lá as crianças brigam e continuam amigas, aqui a gente dá a volta para não cumprimentar o outro. E está falando que a gente está esperando Jesus? Como? Se a gente não vive em comunhão? Acho que nunca mais eu volto, né? Melhor o pastor Serginho, né? Segundo, está lá Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Alfeu, filho de Alfeu, Tiago, filho de Alfeu, o Zelote, Judas, filho de Tiago, todos esses perseveraram. Então, palavra, eles voltaram para Jerusalém, porque Jesus disse, volta para lá, palavra, eu ouvi, obedeci. Segundo, para esperar a volta dele, comunhão. A igreja é um conjunto de pessoas, koinonia. Sem comunhão, a igreja junta, quem divide é o inferno. Quem separa pessoas é o inferno. Amém? Nós vamos viver em comunhão? Para a gente cantar uma família. Não é assim que a gente canta? Aí a gente olha para o irmão assim, eu preciso de ti. Será que precisa? Será que precisa? Será que entende esse princípio? Quem não quer conviver com gente na terra, não tem espaço no céu. Porque o céu é o lugar aonde Deus vai se reunir com o seu povo. Não gosto. Ok. Você não precisa de gostar. Mas é uma decisão de quem é crente. Eu não me adaptei, mas eu perdoo. Eu caminho a segunda milha. Se te ferir numa face, vire também a outra. Se te pedir uma túnica, dê também a outra. Terceiro, 14, para a gente terminar. Todos estes discípulos, todos esses que estavam lá reunidos, perseveravam unânimes em oração. Crente que não ora. Nós temos que orar para entender a vontade de Deus. Nós temos que orar para ter vontade de orar. Nós temos que orar para entender o que Deus quer de nós, da forma como Ele quer nos usar. Nós temos que orar para matar a nossa carne. Nós temos que orar para ter mais paciência. Nós temos que orar para ter um coração mais sensível. Nós temos que orar para perdoar mais e pedir perdão. Nós temos que orar para ser sensível à voz de Deus. Mas não, a gente quer milagre sem oração. Eu sei que aqui em Lagoinha não, mas tem outras Lagoinhas, tem outras igrejas que o povo não ora. Eu sei que aqui todo mundo ora muito. Uma vida de oração, a igreja de Atos está nos ensinando que até que Ele venha, nós temos que viver uma vida de oração. Uma vida de intensidade na presença dEle. A gente acorda, é WhatsApp, planilha, televisão, jornal, rádio, e a gente se perde. Aí de repente a gente assusta, opa, Deus abençoa meu dia, 2 minutinhos. Ele recebe com certeza, mas o que Ele quer que a gente faça e viva é uma vida de oração espontânea. Acordou, Pai, eu quero te agradecer por esse dia, eu entrego nas suas mãos, qual que é a ordem para o meu dia? Pai, eu quero colocar minha casa, minha família, meu patrão, quero colocar minha esposa, meus filhos, quero colocar minha igreja, abençoa minha liderança, abençoa meu país, abençoa minha casa, abençoa isso, abençoa aquilo. Uma vida de oração, intensidade e entrega, para que eu e você experimente aquilo que Ele tem para nós, para a gente ser menos carnal. Tem crente igual pastel de rodoviária. Esses é os que oram, porque ele tem pouca carne e muito óleo. É assim que a gente tem que viver. Mas porque o crente que é muito rebelde, o crente que é muito intolerante,
Ele provavelmente não vive uma vida de oração. Entra no seu quarto, fecha a porta e lá em secreto. Irmãos, é para isso, até que o Senhor venha e volte, vamos viver uma vida de oração, intensidade na oração. Aumenta a carga, aumenta a intensidade, vai orando, vai orando, vai orando. Todos perseveravam em oração com as mulheres, com Maria. Por que ele fez questão de colocar aqui Maria? Por que não falou só mulher? Porque aqui nesse contexto, lá em João capítulo 7, verso 5, porque Jesus é da tribo de Judá, José e Maria. Mas Maria nasceu em Nazaré, na Galileia. E ela foi criada lá, junto com José. E Jesus cresceu na Galileia sendo carpinteiro. Só que os irmãos de Jesus, Tiago, um deles, não criam que ele era o próprio Filho de Deus. Por quê? Não é possível que Jesus, carpinteiro, nasceu na manjedoura, simples desse jeito, deve ser o Filho de Deus. Ou seja, acostumou com o sagrado. Que perigo, hein? A gente acostumar com o sagrado. É acostumar a ser crente. Pôs o terno, virou crente. Mas no churrasco com a sunga é mundano. Domingo da Santa Ceia até chora. Mas segunda pela manhã já passa todos os sinais vermelhos, xinga todo mundo, agride, quer confusão na segunda-feira, é outra pessoa. Acostumou, automatizou a fé. Aperta o botãozinho, cheguei na igreja. Agora eu não posso falar palavrão, agora eu não posso ver pornografia, agora eu não posso pensar isso, não posso pensar aquilo. Aí da igreja para fora continua. Isso não é vida com Deus. Irmãos, Tiago acostumou com Jesus. Às vezes a gente está igual o Ofni e Finéias, você conhece a história? Eles eram filhos de Eli dentro do templo. Eles traziam as ofertas, sabe o que os dois miseráveis faziam? Comia as ofertas e se deitava com as mulheres. Aonde? Dentro do templo. Dentro da igreja. Perigo. Acostumar com o santo, com o sagrado. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Coloca a sua vida no altar. Espera por Ele em santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma igreja santa, que foge da aparência do mal, que ama a presença de Deus, que rejeita o mundo. Como Daniel, eu não vou me contaminar com as iguarias. Vai só um pouquinho, não quero. Mas é só um pedacinho, não quero. Ninguém está vendo, não quero. Se é careta, sou. Porque eu sei que aquele que me chamou e vai voltar, me chamou para ser santo. Então apaga os contatinhos do seu celular hoje. Apaga essas gambiarras que você está vivendo. Larga a mão disso. Abandona a amante. Vai ser homem. Casa para sempre. Honra a sua família. Acerta a sua casa. Põe a sua empresa em dia. Para de sonegar imposto. Porque Ele está voltando, mas vai voltar para buscar uma igreja santa, separada. Esse evangelho muito doce, cheio de papel picado, isso não é o evangelho. O evangelho de Cristo é cruz, morte, renúncia. Aquele que quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho da cruz. Mata, liberta, transforma. E a gente abre mão do pecado para dizer: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vida no altar, santidade. Sem acostumar com o sagrado, fica de pé no seu lugar. Nós esperamos por Jesus,
mas por um Cristo que a palavra diz que Ele vem. Não o Cristo que eles estão montando aí fora. Não é governo humano. Ele não vem governar a igreja na terra. Ele vem governar a igreja para a Nova Jerusalém. Comunhão. Tem alguma coisa mais gloriosa do que dar a vida pelo próprio irmão? Ore pelos que vos perseguem. Amem uns aos outros. Ore pelos seus inimigos. Comunhão. E principalmente os da fé. Cuide uns dos outros, porque Ele vai voltar. E continue em oração. Oração. Qual que é mais importante? Perguntaram para um teólogo: a oração ou a palavra? Ele disse: se você me responder, eu te respondo. O que é mais importante no avião? A asa direita ou a esquerda? Tudo é importante. Oração e palavra, oração e palavra. Para quando alguém bater na nossa porta domingo de manhã de terno, apresentar um evangelho que fala que Cristo não é o Filho de Deus, a gente está pronto para apresentar a razão da nossa fé e não tomar um banho de Bíblia. Prontinho. Não é para arrotar a teologia, é para ter convicção do que cremos, para ninguém nos enganar, porque no fim dos tempos ninguém mais suportarão a sã doutrina, antes sentindo coceiras em seus ouvidos, chamarão mestres para si mesmos. Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Amém? Nós esperamos por Jesus na palavra, em comunhão, em oração e sem acostumar com o sagrado.